Está encerrada a votação. Aprovada, então, em primeiro turno, essa emenda aglutinativa da proposta de emenda à Constituição, que trata da redução da maioridade penal. 323 votos sim, 155 não. Daqui a pouquinho o presidente vai proclamar o resultado. A gente vai trazer para você já os detalhes desse projeto, como foi, que ficou modificado em relação ao que foi votado ontem, e quem é favorável à redução da maioridade penal está comemorando bastante. Vamos acompanhar a proclamação do resultado. Não acabou a sessão nem a votação. Por gentileza, é importante isso para a gente continuar o processo. Votaram sim 323, não 155, abstenção 2, total 480, artigo 17.1, quórum 481, obstrução 4. A emenda aglutinativa número 16 foi aprovada. Ô, presidente, parabéns, hein? Ficam prejudicadas a proposição inicial, as proposições apensadas, as emendas apresentadas na comissão especial e as emendas aglutinativas de números 9 e 17. A emenda aglutinativa número 3 foi retirada. Essa votação, é importante a gente dizer para você que é em primeiro turno apenas. Para o segundo turno, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão extraordinária para amanhã, quinta-feira, 2 de julho, às 10 horas. É importante isso. Vamos fazer a sessão amanhã às 10 horas, para que conseguimos, no máximo, meio-dia, ter quórum e tentarmos terminar até às 15 horas. Parabéns, presidente! A votação última agora consolida todas as votações. Quem votou na última agora, consolidou todas. Quem tem comandante não perde a guerra. 10 horas, será transformado em comissão geral para a exposição do ministro de Estado e Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, senhor Mangabeira Unger. Convoco também sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quinta-feira, 2 de julho, às 12 horas, com a seguinte ordem do dia: medida provisória 671 de 2015, projeto de lei 2177. Está encerrada a sessão. 00:54, José Antônio Cortes termina essa votação complexa, mas é só a primeira parte, ainda tem muita coisa ainda para ser debatida e votada no que diz respeito a essa proposta de emenda à Constituição da redução da maioridade penal. Pois é, Carlos Oliveira, ela tem 5 sessões para voltar para a apreciação em segundo turno, portanto, e depois segue para o Senado para apreciação em primeiro e segundo turno, portanto, aprovada a emenda aglutinativa número 16 por 323 votos, então as demais propostas ficam prejudicadas e, portanto, encerrada essa matéria aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Paulo Vittar, vamos aos detalhes dessa votação. A gente sabe que ontem, por pouco, a votação do projeto que veio da comissão especial teria sido aprovado, né, por 5 votos de diferença. E hoje já 323, um pouquinho além dos 308. Exatamente, Carlos. Hoje esse cenário de ontem se reverteu, foram 323 votos favoráveis, 155 contrários, e com isso o plenário aprovou essa outra proposta de redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos para alguns crimes. Ontem, a proposta apresentada pelo relator, o deputado Laerte Bessa, só tinha conseguido 303 votos, e toda emenda à Constituição, toda mudança na Constituição precisa de um número mínimo de 308 votos favoráveis. Essa proposta aprovada agora, ela reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal para os crimes hediondos, como é o caso de estupro e latrocínio, e também para homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Mas ela excluiu essa proposta os crimes de tráfico de drogas, tortura, terrorismo, lesão corporal grave e roubo qualificado, ao contrário da proposta que foi rejeitada ontem. Lembrando que várias entidades da organização
organização, da sociedade civil organizada são contra essa proposta, como é o caso da Organização dos Advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, também da Organização das Nações Unidas, mas, de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha, 87% da população é favorável à redução da maioridade penal. Vale destacar também que essa aprovação hoje no plenário foi apenas em primeiro turno. Toda mudança na Constituição depende de 2 turnos de análise, ou seja, essa proposta ainda será novamente votada aqui pelo plenário da Câmara antes de seguir para o Senado Federal. Carlos. Por falar em Senado, Paula, hoje o presidente do Senado, do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, disse que vai fazer um tipo de comissão uma comissão especial para poder debater essa questão da maioridade penal. Inclusive lá no Senado está em discussão alguns projetos, um projeto de lei do Senado 333 de 2015, do senador José Serra, do PSDB, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, criando um regime especial de atendimento socioeducativo para ser aplicado a menores que praticarem esses crimes hediondos, chamados crimes hediondos. Além disso, tem também o projeto do senador José Pimentel. Então, o Senado vai participar dessa discussão e quando o projeto aqui na Câmara, a proposta de emenda à Constituição for concluída, vai para lá ainda e é uma discussão que não deve terminar tão já. Exatamente, é uma discussão ainda longa porque existe essa proposta de mudança na Constituição que diz respeito à maioridade penal para determinados crimes, que ainda passará por outro turno aqui na Câmara e vai para o Senado também passar por 2 turnos, por todo um tempo, um período aí de análise, de debate em cima dessa proposta. E tem esses outros projetos que você citou, que daí não são alterações na Constituição, são alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive foi a defesa de uma série de parlamentares aqui, ligados principalmente ao governo, que é contra essa redução da maioridade penal. A defesa era justamente tratar do Estatuto da Criança e Adolescente, penalizar mais fortemente crimes hediondos, no sentido de aumentar o tempo de internação dos menores que praticam crimes hediondos, mas não reduzir a maioridade penal. Essa defesa é dessa parte do governo, mas os 2 temas continuarão sendo analisados, tanto a redução com essa decisão de hoje aqui da Câmara, quanto essa questão das mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estão em análise lá no Senado. Carlos. José Antônio Cortes, se o Senado modificar depois dos 2 turnos aqui na Câmara, ainda tem que voltar para cá. A proposta voltará para a Câmara dos Deputados para apreciação das alterações do Senado. Bom, Paulo Vittar, muito boa noite a você e até a próxima. Boa noite, Carlos. Boa noite, José Antônio Cortes. Boa noite, Carlos. Bom, com a gente aqui no plenário, na mesa de áudio, Paulo César Gomes, controlando as câmeras, o Fernando Souza e todos que estiveram envolvidos na transmissão. Muito obrigado, boa noite a todos. Você que esteve conosco até agora, obrigado pela sua preciosíssima audiência aqui pela TV Câmara Já, Jornal Câmara Hoje, e na Rádio Câmara, Câmara é Notícia. Caso SwissLeaks, Comissão de Fiscalização Financeira busca informações sobre investigação de contas secretas de brasileiros no HSBC da Suíça. Justiça Fiscal. Perfil do contribuinte mostra que carga tributária é mais pesada para pobres e ricos pagam menos impostos no Brasil. Insegurança jurídica. Deputados prometem apresentar projeto com regras claras para a ocupação de morros e encostas das cidades do país. Super simples. Comissão especial aprova proposta que facilita regras para enquadrar pequenas e microempresas. Quarta-feira, 1º de julho, o Câmara Hoje está no ar. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle discutiu nesta quarta-feira o andamento das investigações sobre brasileiros incluídos na lista de contas secretas da filial suíça do Banco HSBC. Os representantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal temem que as provas obtidas no caso conhecido como SwissLeaks sejam questionadas no Brasil e defenderam aperfeiçoamentos na legislação, como aprovar uma lei sobre os chamados informantes de boa-fé. Em fevereiro deste ano, jornais